Olha, eu sei bem como é você querer muito mudar, ou querer muito que uma situação mude na sua vida e aquilo não mudar, e aquilo não acontecer. Por mais que você se esforce, por mais que você mentalize, por mais que você pense positivo, por mais que você já tenha tentado de tudo, ou muita coisa, e o resultado, na verdade, não muda. Parece que as coisas sempre continuam no mesmo lugar. Bom, eu há muito tempo tenho um certo objetivo na vida. Tenho alguns objetivos, né? E tem um objetivo específico em que eu estava percebendo que eu já tinha feito de tudo que eu podia, sabe? Para a coisa mudar, para eu ter resultados diferentes. E eu não conseguia ter um resultado muito diferente. Ou seja, eu não conseguia chegar num certo patamar que eu queria chegar nesse aspecto. Olha, eu passei por algumas coisas nos últimos meses que me ajudaram a ter um insight, uma clareza do porquê que eu não estava conseguindo alcançar o que eu estava tentando alcançar. E, olha, chega a ser engraçado quando você cai nessa real do que você estava fazendo errado. Você fica se perguntando por que eu não percebi isso antes, por que ninguém nunca me falou isso antes, e por que eu tive que passar por tantos momentos de frustração em uma certa coisa para entender o que realmente eu estou fazendo de errado. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu senti vontade de rir quando eu descobri o que é que eu tava fazendo errado. E eu tô fazendo esse vídeo justamente pra te contar o que eu descobri, já que foi algo assim tão óbvio, mas que muita gente não para pra pensar. Que quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, se a gente continua agindo da mesma forma que a gente agiu até agora, pouquíssimas coisas vão mudar ou nada vai mudar. Só que não é só agir daquela forma. É você internalizar aquilo ali para você. Por exemplo, durante muito tempo na minha vida eu tive uma questão muito séria com escassez, com achar que sempre ia faltar, dinheiro mesmo. E esses últimos meses eles foram assim, essenciais para eu cair nessa real do porquê que eu não conseguia alcançar patamares que eu realmente queria alcançar nessa questão financeira. E o motivo era, eu não agia ainda como alguém que realmente tem aquilo que eu quero ter. Eu continuava agindo como alguém que não tem. Ou seja, eu continuava ainda me preocupando com o preço das coisas. Eu continuava ainda, às vezes, escolhendo um produto no mercado que não era o que eu realmente queria, porque ele era um pouco mais barato do que o que eu realmente queria. Eu ainda tinha muito medo de tomar decisões ousadas na vida, ou usar o meu dinheiro para coisas ousadas. Então, eu estava agindo ainda como uma pessoa que não tem aquilo que eu quero ter, ou que não está naquele patamar que eu quero chegar. E não tem como você conseguir ter algo que você não está alinhado com aquilo. Não tem como você conseguir ganhar mais dinheiro na vida se você não sente, se você não age como alguém que tem dinheiro. E o que eu estou querendo dizer com isso? Não é você necessariamente gastar um dinheiro que você não tenha, não é isso. Mas eu tenho certeza que talvez você seja essa pessoa, ou talvez você conheça alguém que tem dinheiro, mas age como se não tivesse, ou seja, ainda se preocupa com dinheiro, ainda fica querendo economizar o tempo todo, ainda escolhe a coisa mais barata ao invés da realmente melhor, só porque o preço da melhor é mais alto. Eu tenho certeza que você, se não é essa pessoa, conhece alguém assim. E eu ainda tinha e tenho provavelmente resquícios disso, porque a minha família, ela veio de uma realidade muito, muito pobre, muito escassa mesmo. Eles realmente não tinham dinheiro. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles vieram de uma realidade que tinham muitos irmãos. Os pais deles, meus avós, eram muito pobres. Eles tinham que dividir um quarto para 8 pessoas, 8 crianças, numa casa pobre, simples, porque eles realmente não tinham recursos. Então, eles aprenderam a viver com muito pouco e sempre se preocupar com essa questão, porque realmente faltava para eles. Só que eu não cresci exatamente nessa realidade, eu já cresci numa realidade um pouco melhor. Nunca me faltou algo muito essencial, como comida, por exemplo, ou como uma muda de roupa. Os meus pais faltou. O que eu percebi nos últimos tempos? Que eu não conseguia sair de um certo patamar financeiro porque eu ainda agia como alguém que tinha muito medo de faltar. Que tinha ainda a escassez forte gritando dentro de si. E eu também consigo entender o porquê que eu tenho isso. Eu ainda agia como alguém que não saiu dessa realidade ainda. Então não importa o quanto que você ganhe de dinheiro na vida, se você não tirar esse medo, se você não tirar essa escassez, eliminar isso e agir como alguém que já tem aquilo que você quer ter, você não vai ter, você não vai alcançar. É como se você não tivesse alinhado com aquilo que você realmente quer. É como se você dissesse que quer ter uma Porsche,
Só que você continua olhando só para o Gol, ou só para o Fox, ou só para um carro popular. Você continua focado no Gol e no carro popular, sendo que o que você realmente quer é uma Porsche. Mas você age como alguém que tem um Gol. Você age como alguém que acha que, na verdade, só consegue ter o Gol. Porque tem muito medo de tentar chegar na Porsche e se ferrar. Ou de gastar o dinheiro da Porsche e depois faltar. Esse medo tão grande te faz agir como alguém que não tem. E agindo como alguém que não tem, você acaba não tendo mesmo. Ou não importa o quanto de dinheiro você ganha, você sempre vai perder de alguma forma, sempre vai gastar de alguma forma e no final não vai ter mesmo. E eu tô sendo muito sincera aqui sobre essa questão porque eu sou formada em finanças, já fui influenciadora de finanças, eu sou investidora há muito tempo e eu fiquei me perguntando por que eu tenho tanto conhecimento e eu não consigo passar de um certo patamar. Que é um patamar que hoje eu tô que já é muito acima do que eu achei que um dia eu teria, sabe? Porque eu vim de uma realidade escassa. Só que eu quero muito mais. Eu sou uma pessoa ambiciosa nesse sentido, só que eu não estava conseguindo ultrapassar esse limite. E eu percebi que era porque eu ainda não agia como a pessoa que eu quero me tornar. Nas pequenas escolhas do dia a dia, nas pequenas coisas. E isso também denunciou em mim uma falta de fé, no final das contas. De fé não só na vida, mas de fé em mim mesma. Uma fé de acreditar que eu realmente sou capaz daquilo que eu quero. E isso pode estar acontecendo com você. Você ainda não age como uma pessoa que tem aquilo que você quer ter. Enquanto você não agir como uma pessoa que tem aquilo que você quer ter, isso nas decisões pequenas do seu dia a dia, pequenas dessa área aí que você está querendo, desse objetivo que você está querendo alcançar, se você não agir como alguém que tem, você não vai ter. E mesmo que você consiga, algo vai te tirar aquilo. Você quer ver um exemplo? A estatística de pessoas que ganham na loteria, ganham milhões, dezenas de milhões de reais ou de dólares, a estatística é que a maioria dessas pessoas volta a ser pobre depois de um tempo. Porque mesmo que elas tenham a sorte de ganhar muito, muito dinheiro, elas não estavam internamente preparadas para lidar com aquele dinheiro, porque elas internamente não eram alguém que valia tudo aquilo, no final das contas, porque não agia como alguém que realmente tinha tudo aquilo ali. Então você sempre vai, inconscientemente, tá? Isso não é no nível racional, você sempre vai se colocar no nível que você acredita que tem, que você acredita que é. E essa questão da escassez é como se fosse uma cebola, que você vai tirando camadas. E se você é alguém que quer ser alguém mais próspero, ganhar mais dinheiro, você vai precisar ir tirando camada por camada. E eu cheguei numa nova camada há pouco tempo, de uma forma meio dolorida, porque eu não conseguia ver sentido no que eu estava fazendo e no resultado que eu estava tendo no final das contas. Porque eu vi que tinha alguma coisa desalinhada. E eu percebi que a coisa que estava desalinhada era eu mesma. Eram as minhas atitudes, as minhas escolhas do dia a dia, entende? E que nem eu te falei, eu sou uma pessoa que busca crescer em todos os sentidos, em todas as áreas, inclusive no financeiro, e já faço isso há muito tempo. Já tem 9 anos, mais ou menos, que eu comecei a aprender sobre finanças. E eu já fui quebrando várias barreiras, várias mesmo, coisas que... Eu já alcancei coisas que eu não imaginava que eu alcançaria quando eu era mais nova. Só que ainda tem muito para ser alcançado. E eu não estava ainda alinhada com tudo aquilo que eu realmente quero alcançar. Então eu percebi que eu mesma estava sendo meu próprio empecilho nesse aspecto. E eu percebi que era por eu não agir como alguém que realmente tem aquilo. E talvez seja isso que você está fazendo até hoje com a sua vida. Você deseja algo, que a sua vida mude, que a sua vida seja diferente, mas você internamente ainda não é essa pessoa que vive e que acredita que tem essa realidade que você está querendo ter. No dia que você se alinhar internamente, e isso quer dizer algo muito prático, que é você começar a fazer escolhas que a pessoa que você quer ser fariam. Por exemplo, digamos que você quer passar num certo concurso, tá? Você é a pessoa que acorda todo dia no mesmo horário, acorda mais cedo para conseguir estudar as horas necessárias para passar nesse concurso? Você realmente está fazendo isso? Você realmente está escolhendo priorizar isso com confiança de que já é seu, de que você vai conseguir, é só você fazer o que você tem que fazer? Porque talvez você deseje passar no concurso, mas você ainda não está disposto internamente a passar pelo sofrimento necessário para conseguir chegar nesse concurso, nesse resultado. As escolhas pequenas que você tem feito no dia a dia realmente estão de acordo com alguém que tem, que é capaz de conseguir aquilo que você quer, que é passar nesse concurso? Eu estou dando um exemplo do concurso, mas pode ser com qualquer coisa, por exemplo, relacionamento. Você talvez deseje mudar os seus relacionamentos, viver uma vida diferente na questão amorosa.
Mas será que você está fazendo as escolhas realmente que precisa para isso? Será que você já abriu mão de se guardar um pouco? De ser mais seletivo com as pessoas que você se envolve? Ou de ter critérios melhores e realmente ser fiel a esses critérios antes de deixar alguém se aproximar de você? Será que você realmente está fazendo isso? Ou será que você está se entregando à carência, se entregando ao medo de ficar sozinho ou sozinha? Então será que você realmente já é internamente a pessoa que vive um relacionamento amoroso saudável? Porque a pessoa que tem um relacionamento amoroso saudável é uma pessoa que trabalhou muito bem o relacionamento com ela mesma. Será que você realmente está trabalhando esse relacionamento com você? Está cuidando da sua autoestima, do seu amor próprio, da sua autoconfiança? Está garantindo que a sua vida sozinha ou sozinho seja realmente uma vida legal? Porque é nesse momento que você vai conseguir atrair para sua vida um bom relacionamento com alguém legal de verdade para você. É como se você tivesse que se tornar realmente aquilo que você quer ser antes de ser, antes de ver na realidade aquilo acontecendo. Então, no meu caso, eu tenho desejos muito grandes e ambiciosos que são grandes demais para pessoas que, por exemplo, cresceram comigo e que são muito fora da realidade de pessoas que cresceram comigo e era muito fora da minha realidade do que eu vivia antigamente. Só que hoje não é mais. Hoje eu já tenho me tornado, a cada ano que passa, alguém que é mais aquilo que eu quero ser. E eu tenho começado a ver os resultados concretamente na minha vida a partir do momento em que eu tenho tido a coragem de fazer escolhas pequenas no meu dia a dia que estão de acordo com a pessoa que eu quero ser. Então, resumindo todo esse vídeo aqui, já deu a hora de você parar de fazer essas coisas todas que estão de acordo com a pessoa que você não quer mais ser. E começar a realmente fazer as escolhas que estão de acordo com a pessoa que você quer ser. Porque é só quando você fizer isso que as coisas vão chegar na sua vida. E talvez você não acredite em lei da atração, em manifestar certas coisas na sua vida. Mas isso é real. Apesar de você não acreditar, apesar talvez de você não entender ainda, não ter buscado entender um pouco mais sobre isso, eu sou prova viva disso. Eu tô literalmente num lugar agora, que é um Airbnb, que é prova, uma das milhares de provas que eu já tenho de que funciona. E de que você se tornar aquilo que você quer ser antes de ser é o segredo para você atrair tudo que você quer para sua vida. Porque eu não estaria nesse lugar aqui agora se eu não tivesse feito isso. Se eu não tivesse acreditado nisso com toda a minha fé. A cada dia que passa eu tenho mais certeza de tudo isso que é dito no sentido da lei da atração, da física quântica, porque isso é física. É o experimento da dupla fenda. Depois dá um Google nisso, procura vídeo sobre isso, experimento da dupla fenda, física quântica. Quem fala muito disso é o Hélio Couto. Eu já acompanho o Hélio Couto há alguns anos, deve ter uns 2, 3 anos. E aos poucos, eu vou a cada dia enxergando melhor as coisas que ele ensina e que ele fala, internalizando e entendendo melhor. E eu posso te garantir que é real. Só que é um processo, porque é um despertar. É você alcançar um nível de consciência sobre a vida e sobre as coisas, sobre você mesmo, que pode ser que leve um tempo. Mas se você nunca começar a olhar para a vida dessa forma e a entender essas questões, talvez sua vida nunca mude. Isso aqui, tudo que eu te falei nesse vídeo, é parte desse conceito. Tudo isso que a lei da atração e a física quântica e o experimento da dupla fenda dizem. Ok? Depois você pesquisa mais sobre isso. E esse vídeo eu só tô fazendo porque eu tô assim quase que em choque no que aconteceu. E esse lugar aqui que eu tô é uma prova disso. Qualquer dia eu falo mais sobre isso. Eu tô pretendendo fazer um vlog pra mostrar coisas mais da minha vida e contar um pouco mais sobre a minha história nesse sentido também. Mas por enquanto o que eu quero que você entenda é que você precisa se tornar aquilo que você quer ser antes de conseguir ver na sua realidade aquilo acontecendo. E começa a prestar atenção nas pequenas coisas que você faz que não estão alinhadas com essa pessoa que você quer se tornar e com essa realidade que você quer viver. A partir do momento em que você alinhar, você só vai precisar de fé. E muita fé, não é pouca não, porque o medo vai bater na sua porta. Toda vez em que eu vou no mercado e eu fico tentada a levar o mais barato para a conta lá no final do caixa de menos, eu me lembro de que isso não está alinhado com a pessoa que eu quero ser. Porque a pessoa que eu quero ser, ela não vai se importar com quanto que vai dar lá o final das contas no caixa. Porque ela é abundante nesse nível e próspera nesse nível. Bom, eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas certas, porque talvez vão ter muitas pessoas que vão passar por ele, assistir ele todo talvez e achar que o que eu tô falando aqui é baboseira, é besteira, é espiritual demais ou algo do tipo, mas não é não. É física. Tá? É uma lei física, assim como a lei de Newton, assim como a lei da gravidade. É só a realidade que a gente ainda não é desperto para ela. Mas no momento em que você começar a despertar para ela, tudo vai fazer sentido.
Bom, se você achou que esse vídeo é um vídeo legal que te ajudou de alguma forma, deixa o like pro YouTube entender que é um vídeo legal para ele entregar para mais pessoas e ajudar mais gente. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal que já tem vários outros vídeos sobre esses assuntos de desenvolvimento pessoal no final das contas. E deixa aqui nos comentários alguma experiência que você já teve nesse sentido de perceber isso, alguma experiência que você tenha vivido ultimamente de não conseguir realmente mudar alguma coisa que você quer muito mudar, já ter feito várias coisas e não conseguiu. E de repente isso aqui fez muito sentido pra você. E eu gostaria de ter assistido um vídeo como esse há um tempo atrás, porque teria me poupado muito tempo. Enfim, eu vou amar saber um pouco mais sobre você. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo.